para Jesus uma linda salva de palmas. Essa salva de palmas simboliza o nosso amor, nosso louvor para Ele. E tem tanta coisa que Ele fala com a gente, pessoal. É só nós prestarmos atenção o que está escrito na Bíblia Sagrada. Prestando, nós somos abençoados. E como Deus abençoa. Por exemplo, eu fui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E que reunião abençoada. Deixa eu fazer uma meditação, em seguida eu chamo o Duque de Caxias para você ver. A meditação que eu quero fazer com você está no Salmo 48 e começa dizendo o seguinte, versículo 8: como o ouvimos. A gente não vê Jesus, nós ouvimos, mas não com o ouvido natural. A gente percebe, a gente entende lá dentro de nós. Como o ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos. É dessa maneira que a gente vê Ele operando. Aquilo que você entende na Bíblia é Deus querendo fazer na sua vida. Se Ele está lhe repreendendo por alguma coisa, é porque aquilo não presta, aquilo vai ser a sua destruição. Ele nos ama verdadeiramente e sabe que com certas coisas, modismo que o mundo está inventando, nós não vamos chegar lá. Aquilo tudo que o mundo inventa é da porta larga e do caminho espaçoso. Nós temos que entrar pela porta estreita e o caminho apertado, que é a palavra do Senhor. O que Ele revela, que nós entendemos que Ele quer fazer por nós, é realmente o que Ele quer fazer. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos. Na cidade do nosso Deus, Deus a confirmará para sempre. A nossa habitação em Deus é como se fosse uma cidade só nossa. Ali nós somos o soberano daquela cidade. Não tem condição do inimigo entrar nessa cidade se nós não o permitirmos. Ele vem através de uma tentação, não aceitamos. Ele vem através de uma mentira que ele põe, que nós vamos ter um problema, a gente fica enche-se de medo, nós nos enchemos de medo, ele vem e faz aquilo. Não, está amarrado, não vai acontecer nada. Vai ser como meu Deus tem dito, e aí eu serei abençoado. Não tem esse negócio que Deus faz a sua fé crescer muito e depois vem com conta-gotas, só dá umas gotinhas de bênção. Você não, Ele dá bênção na plenitude. Da maneira que você ouve, ouvir é o que é? Escutar e acreditar. Receber a palavra é o que você vai ver Ele operar na sua vida. Amém? Então vamos agora, onde é que nós temos mais hoje? Tem tanta coisa boa aqui, pessoal. Eu estou falando de Pedro, eu vou fazer uma recapitulação para depois entrar na matéria nova. Hoje eu termino a história do Pedro, está lá em Atos capítulo 12. O rei Herodes, o perverso Herodes, ele era um político por excelência. Esses políticos que não são boa gente não, quer dizer, presta atenção. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos, da Páscoa. Então ele viu que aquilo agradava. Em vez de fazer o trabalho dele para toda a sociedade, ele estava agradando um grupo que se ressentia do cristianismo, porque Jesus nos ensinou a usar o poder de Deus e operar. Aí ele então começou a perseguir. Pegou o Tiago, irmão do apóstolo João, pôs na cadeia e matou o homem. Cortou lá, matou o cidadão lá. Isso. E vendo que se agradava a judeu, continuou mandando prender também a Pedro. Pedro seria a próxima vítima. Seria, mas não foi. Por quê? Você vai entender agora. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Isso é o segredo. Você não pode deixar de orar pela sua família, não pode esmorecer pelo seu problema sentimental, financeiro. Ah, mas eu estou orando há tanto tempo. Você pode ter certeza que Deus está trabalhando, você não está ouvindo. Deus me diz o que eu tenho que acertar. Quando há pecado, Deus não pode operar, Ele é um fogo consumidor. Se Ele vai operar num coração que está cheio de pecado, Ele vai destruir aquele coração, porque as trevas estão ali e vão levar chumbo grosso. O que é preciso fazer? Você se arrepender, diga a Deus, eu quero me abrir completamente, eu quero dizer tudo aquilo que eu fiz, eu quero me levantar.
me ajuda, mas não esconder um fato sequer, porque olha, o pecado que aqui hoje não é confessado ou descoberto, a melhor coisa é quando descobre. Alguém vê você no erro e vai e conta para outro alguém, e aquele alguém vem e pede explicação. Você conta a verdade e pede oração e se livra. Porque o pecado não revelado aqui é pecado para a eternidade. Você vai ficar lá aguardando o julgamento e para sempre vai ficar julgado. Misericórdia, só se você for doido. Se lhe disserem que quer lhe sequestrar, deixar 15 dias na mata, levando chuva e tudo, onça passando, lambendo a sua perna, vendo se já está boa para comer, não, missionário, eu vou para a polícia, fazer igual o Pedro, ficar com 16 soldados ao meu redor aqui. Só que o Pedro era para ser matado. Mas eu estou falando de uma prisão que não vai ter fim, pessoal. Não é passar 15 dias, não, nem 15 anos, nem 15 mil anos, nem 15 milhões de anos, ou bilhões ou trilhões. É toda a eternidade. Daqui a 200 trilhões, vezes trilhões, vezes trilhões, vezes trilhões de anos, você está lá perdido. Você nunca mais vai sair do sofrimento. É coisa séria, irmão. Só que não pensa bem. Isso vale você tomar uma decisão. Eu hoje me entrego a Jesus. A partir de hoje eu vou ser de Jesus. Porque para morrer basta estar vivo. Quando sair uma bala perdida, pega as pessoas, um acidente pega. Quantas pessoas estão comendo com a família, já cai com a cara no chão, por ali fora, vai? Então tem que aceitar Jesus e se converter. Porque senão vai ser sério. A igreja fazia contínua oração, faça pelo seu filho, faça pela sua filha, faça pelo seu problema. Deus, eu não aceito, e Deus vai lhe dar essa vitória em nome de Jesus. Aí o que aconteceu? E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias. O Pedro estava dormindo, do lado direito tem um soldado, do lado esquerdo um soldado. Mas eles não estavam ali à toa, não, eles estavam amarrados com a algema com Pedro. Nunca vi falar um negócio. E as cadeias modernas não faz isso, não. Não põe um perigoso ali com dois soldados amarradão. E se o perigoso é forte, ele põe mais dois fortes do que ele ali. E olha, a noite toda o cidadão, se estava assim, ficava. Se estava de bruços, ficava. Então, colega, vamos fazer o seguinte, eu vou deitar de costas agora. Não, ficava desse jeito. E ao banheiro, os dois tinham que ir junto, estava amarrado. E aí? Olha que vergonha, que coisa séria. E estava dormindo lá o Pedro, ele dormindo. Se o Pedro tivesse acordado espiritualmente, ele já podia estar livre disso aqui há muito tempo. Mas a igreja fazia a oração. E o que ocorreu ali? Apareceu... E eis que sobreveio o anjo do Senhor, versículo 7, e resplandeceu uma luz na prisão. Que tempo não tinha energia elétrica, era lampião. Mas a luz de Deus resplandeceu e tudo ficou claro ali. Mas ninguém acordou. Deus sabe fazer a obra dele. Nem o Pedro acordou. Por isso que eu falo que o Pedro estava dormindo também espiritualmente. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Chega de estar dormindo aí. O Pedro ouviu aquilo ali, e o que ocorreu em seguida? E caíram das mãos as cadeias. Ué, estou livre. Levantou, e o que fez o Pedro? E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. O Pedro foi, se vestiu e colocou a sandália. E ele o fez assim, e disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. O Pedro já ia deixando a capa. E depois iam falar assim, se vieram e roubaram ele, deram um negócio narcótico e todo soldado dormiu, e ele foi roubado, porque deixou até a capa aqui. Não, pega a capa, homem. Aí ele pegou a capa. E o que mais? E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Meu irmão, quando você sair da sua prisão, da sua célula espiritual, do seu problema maior, siga o Senhor. Continua seguindo, é o Espírito Santo, agora não é um anjo, é o Espírito Santo lhe dirigindo. Ele o seguia, e saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que viu alguma visão. Ele não sabia, mas estava fazendo. Só que as portas iam abrindo para ele ali. Chegava, as portas abriam. Quando você está sendo abençoado por Deus, onde você chegar, as portas se abrem. Tem pessoa que me pergunta: missionário, eu orei e Deus abriu 3 empregos, qual o melhor? Eu falei: pergunta a ele, se ele abriu, ele sabe qual que é o melhor? Se der para pegar os 3, pega. Se não der, você não vai poder, então pega o melhor. Por que o melhor? Porque o melhor é melhor. Só isso. O melhor é inimigo do bom, pessoal. O bom está aqui, o melhor está aqui. Ó. Então não tem nada a ver. Pega o melhor, que melhor sempre será melhor. O que mais agora?
E quando passaram a primeira e a segunda guarda, olha que o negócio ali era cadeia de segurança máxima. Primeira e segunda guarda e todo mundo dormindo. Mas roncava, os outros presos, ninguém viu. Não tem um preso que tinha insônia, não tem um policial que tinha insônia, ninguém foi ao banheiro naquela hora, Deus não deixou nada acontecer. Simplesmente obra de Deus. Quando Deus age, todo mundo fica calado. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. E o que aconteceu? A qual se lhes abriu por si mesma. Pedro, liberdade para você. E o que ocorreu? E tendo saído, percorreram uma rua, e logo um anjo se apartou dele. Aí o que o Pedro fez? Olha que coisa bonita. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava, de tudo. Mas se eles prendessem, mas não ia prender, pessoal. Quando Deus faz uma obra, Deus é completo, Deus sabe fazer, Deus sabe. A Bíblia diz no Salmo 140 e pouco lá, que tem um frio de Deus, que ninguém resiste. Deus sabe congelar a ira do homem contra a pessoa. Você está sendo perseguido no trabalho, fala: Deus, eu queria que o Senhor mandasse aquele gelo aqui agora, porque eu não fiz nada de errado, a pessoa simplesmente engraçou com a minha cara e quer me prejudicar. E Deus congela aquele pensamento maligno, a pessoa nem lembra mais. Na mesma hora a obra é feita. Então está escrito aqui, olha, presta atenção para você não perder isso. Aí considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Estavam lá. Era madrugada, a igreja fazia contínua oração. Meu irmão, não pode ser preguiçoso. Se um dia nós tivermos um problema e colocarmos aqui 24 horas de oração, num certo espaço, você vem naquele espaço combinado, mas o meu é 3 da manhã, glória a Deus, que essa hora que todo mundo dorme, parece que a fila no céu está menor, eu vou chegar e vou ser atendido na hora. A menos os asiáticos não estejam orando, que lá é o contrário, né? 3 da manhã lá, aqui ela é 3 da tarde, mas eles estão trabalhando, eles gostam de trabalhar, aí você vai orar. É verdade, pessoal, nós não podemos deixar o diabo destruir a obra de Deus. Ou nós somos de Deus ou não somos, ou nós estamos com Jesus ou não estamos. Eu creio, como não podemos deixar o diabo destruir você. Daqui a pouco, na hora que orarmos, você creia, não vai destruir. Eu vou tomar posse da minha bênção, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não tem esse negócio não. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não tem para o diabo não. Nós vamos ser salvos, eu e a minha casa. Pega essa palavra para você. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Nem quem orava cria, pessoa. Que vergonha. Ao invés de, não, Deus a Deus, continue orando aí que eu vou lá verificar ali para trazer o Pedro para cá. Não, esse é devaneio, ela está pensando coisa errada aí. Ou dizendo, não, ela viu mesmo, mas é o anjo dele. Deus ia mandar o anjo de Pedro e não ia mandar o Pedro. Que o anjo então ficasse na prisão lá, que depois ele saiu o que é. Mas o Pedro é que não podia ficar, você que não pode ficar, meu irmão. Jesus foi, tomou o nosso lugar, porque o diabo não poderia vencer. E ele venceu o diabo para que nós fôssemos livres completamente. E o que mais diz aqui? Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Olha aí, em vez de se alegrar, se espantaram. Não é possível. O que é isso? É possível, meu irmão. O Deus de maravilha é o nosso Deus. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Esse Tiago aqui era irmão do Senhor, filho de Maria também. Está lá em Atos, um dos nomes dele lá. São 4 filhos que ela tinha, mais as filhas. Marcos, capítulo 6. Depois você pode ler o nome deles todinho lá. Então, diz assim: e saindo, ao Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E agora? E quando Herodes o procurou e não achou, feita inquirição,
aos guardas mandou justiçar. E partindo da Judéia para a sinagoga, para Cesareia, que sinagoga, ficou ali. E ali ele morreu. Depois, isso não interessa para nós agora não. Vamos falar de vida agora. Eu vou fazer uma oração com você. Fique em pé que eu vou fazer uma prece em nome de Cristo. Já estou andando bem, pessoal. Daqui um dia já estou correndo. Aí você está convidado a correr comigo. O problema da quebradura já acabou. É que a bota machucou o calcanhar, machucou do lado. Aí tem hora que dá fisgado, parece que ali está quebrado. É no músculo, não tem nada. Eu já consigo andar assim, ó. Mas não devo abusar, né, pessoal? Então tudo tem seu tempo. Cautela, prudência, não faz mal para ninguém, faz muito bem. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, nós aprendemos, vimos, ó Deus, o que o Senhor fez lá em Jerusalém, quando aquele perverso Herodes prendeu, matou Tiago, irmão de João, e depois, ó Deus, queria matar Pedro e acabar com a igreja, mas ele é que se acabou, porque depois não deu glória a ti, e os irmãos lendo essa registro vão chegar a esse ponto e vão dizer verdadeiramente, isso foi obra de Deus. Pai, agora trazendo para o caso de muita gente, quantos aqui estão dormindo amarrados a 2 soldados do inferno, a 2 demônios, não tem liberdade para nada, já não pensam direito, já não cuidam da saúde, já estão deitados em casa, estão, ó Deus, sofrendo, derrotados. Pai, isso não é vida não, Pai, e a pessoa não pode pôr condições para o Senhor operar, não, se Deus não fizer a obra, não volta à igreja. Pai, tira essa pessoa dessa prisão. O Pedro não voltaria de jeito algum se não fosse o teu anjo. Oh meu Deus, vai lá agora, manda o teu anjo, eu te peço, e desperta esse Pedro, essa pedra que está ali como uma pedra, oh meu Deus, e ele como uma pedra também, deitado, vivendo uma depressão do inferno agora, pois Pai, quando essa pessoa levantar-se, ela vai sacudir o jugo do diabo e ela vai se assumir. Meu Deus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, eu paraliso toda a obra do diabo na vida dela, e eu mando o espírito da doença, do sofrimento, largue essa pessoa, da miséria, largue essa pessoa agora, em nome de Jesus. Aproveita a luz que brilhou na sua prisão. O diabo não sabe que luz é essa, e você não vai contar para ele, porque a revelação que Deus lhe deu, você vai falar disso para Deus e vai sair liberto, em nome de Jesus Cristo. Você está abençoado, e você diz graças a Deus. Senta um pouquinho, eu vou sentar também, e o amigo de casa está convidado a utilizar o seu sofá aí na sua casa, a poltrona, a cadeira, que não faz mal algum. Vamos agora à novela da vida real, por favor. Quando eu perdi minha mãe, eu enfraqueci na fé, comecei a entrar numa depressão, deixei a casa para lá, eu não fazia nada dentro de casa. A casa que já não era lá grandes coisas, começou a juntar muito rato, muita barata, as roupas, comida estragada. Hélio, que já acompanhava o missionário pela televisão, decide procurar uma Igreja da Graça. Eu fui muito bem recebido na Igreja da Graça, Eu comecei a aprender a importância de viver a palavra de Deus. Logo depois eu comecei a perceber a importância de ser um dizimista fiel, Com o passar do tempo, a dor da perda da minha mãe começou a amenizar. Logo já veio o chamado patrocinador. Ser um patrocinador hoje é uma alegria imensa, porque nós não conseguimos chegar com a nossa voz, com as nossas próprias pernas nos outros países. Saber que a gente está conseguindo atingir esses países, essas pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus e terem a oportunidade de serem salvas, isso é uma alegria imensa. Aí eu comecei a reformar a casa. 6 anos depois, Hélio passa mal. Em março de 2013, quando eu cheguei do serviço, eu estava com uma dor de cabeça. Parecia que tinha um peso gigante na minha cabeça. Eu não conseguia me levantar. Eu fui me levantando, agarrando nas paredes. Na época, eu não era casado, mas eu já estava conhecendo a que hoje era minha esposa, a Rosângela. Eu liguei para ela, pedi ajuda, me levou para o hospital, e aí o médico olhou para mim e falou assim: olha, isso é uma crise de labirintite, não tenho muito o que fazer para você, eu vou te receitar um remédio
e você vai para casa e você vai ter que conviver com isso. E eu vi que esses remédios não estavam fazendo efeito em mim, porque eu não conseguia fazer nada. Ele ficava muito tonto, não conseguia andar só. Durante 3 semanas, o trabalho parou. Mesmo ainda sentindo a tontura, né, eu me enchi de coragem e fui para a igreja. As pessoas que não me conheciam ou que me conheciam, me viam com a Bíblia na mão, andando de um lado para outro na rua, pensavam que eu estava embriagado. Eu tive que reaprender a andar. Aí eu entendi que o meu caso era um caso espiritual. E aí eu comecei a olhar para dentro de mim e ver o que tinha de errado dentro de mim. Deus tinha tratado comigo e eu tinha melhorado muito do que eu era antes. Aquele cristão morno. Só que eu estava percebendo que eu precisava melhorar. Eu estava percebendo que tinha algo dentro de mim que Deus não se agradava. E esse algo era um orgulho terrível que tinha dentro de mim. Eu lembrei daquela passagem do rei Ezequias, virei meu rosto para a parede e chorei. Ele buscou de Deus, Deus deu essa palavra a ele. Na primeira semana de abril eu já estava bem, eu estava melhorando já. Ele andava comigo e conforme ele foi se apegando mais a Deus, ele começou a andar sozinho, mas já não precisava mais de mim. Eu voltei a trabalhar, ainda com um pouco dos sintomas, né? Foi a cada dia, melhorando. Teve o periódico na firma que eu estava apto para trabalhar. Em altura, em todos os locais da empresa. E Deus só foi melhorando. Casamos em 19 de março de 2016. E ele fez a casa muito boa, louvado seja Deus por tudo. Cozinha, um quarto, 2 banheiros, escritório, a sala. Aquela casa que era cheia de rato, de barata, de sujeira, que molhava nos pés, molhava a cabeça, hoje já não existe mais. Hoje, para a glória de Deus, mudei de cargo na empresa, né? O salário é outro, é totalmente diferente, né? Podemos comprar um carro, só de bênção em bênção, em vitória, para a glória de Deus. Que coisa linda, hein, pessoal? É Deus fantástico. Mas é isso, pessoal, que Ele quer fazer na vida de todo mundo. Para de dar ouvido ao fracasso, à derrota. Para de esse negócio de ficar amarrado ao demônio aí, lá na prisão. Você está livre, Jesus já lhe libertou, a porta está aberta. Quem está preso é o inimigo e vai ficar para toda a eternidade. Você é uma pessoa livre em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não tenha mais que temer nada, não. Vamos à primeira pergunta, por favor. Missionário, eu queria perguntar, porque Paulo ele falou aos Coríntios que ele se alegrava em ter variedade de línguas. E eu queria saber como funciona essa variedade de línguas e como a gente alcança essa posição de ter várias línguas espiritualmente. Deixa eu explicar para você. Às vezes a gente começa e quer exceder os outros, né? Eu quero falar variedades. Tudo é como Deus quer. Ele não vai dar nada para você se não tiver um propósito dele. Se eu falo em língua, eu falo. Se eu falo variedade, eu não sei, porque é tudo língua estranha assim. Eu não sei se estou falando a mesma língua ou outra língua, só se Deus revelar. Então eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em servir a Deus, em ser santo, em poder transmitir a palavra, reivindicar o que me pertence e agradecer o que eu estou recebendo dele, que não é pouca coisa não. Segunda pergunta. O missionário, o Jó foi provado por Deus ao perder sua família e seus bens materiais? Não, ele foi provado e isso também já era uma provação, porque o Jó, ele tinha um defeito, está lá no 3:25 do livro dele, em que ele diz assim, o que eu mais temia me aconteceu e o que eu receava me sobreveio. Ele cria em Deus, mas tinha medo que o inimigo tocasse nele. O medo é uma porta aberta para o demônio entrar, não deixa. Provérbios 28:1 diz que o Filho de Deus tem que ser, ele é intrépido como o leão. E leão não tem medo, nem nós devemos ter medo, sempre crendo em Deus. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, sou batizado e a cada dia sinto o Espírito Santo me fortalecer, pois preciso me libertar do vício das drogas. Embora tenha perdido casa, família e confiança das pessoas, me encontro financeiramente bem. Hoje estou recomeçando minha vida e quero, de uma vez por todas, ser um homem feliz e mudado. Missionário, o que devo fazer para alcançar a bênção do Senhor Deus? Você já alcançou o homem, agora você precisa crescer no entendimento para que as bênçãos continuem vindo e não se fechar para Deus.
Não olhe para as coisas negativas, olha para as positivas. As negativas você só fala dela com o Senhor. Eu não quero isso não, Deus, eu quero libertação. Eu agora sou do Senhor. Você pode ter sido a pior pessoa. Com Cristo você pode ser a melhor pessoa. Agora ficar preocupado, como é que eu vou fazer para ter as bênçãos? Nós temos tudo que Deus dá para nós, se nós simplesmente crermos. E por falar em crer, ficar de pé para nós orarmos agora. Pastor Jaime vai vir aqui, eu começo orando e o pastor Jaime continua, eu já vou para a minha missão, em nome do Senhor Jesus. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu estou orando por todo esse povo, ó Deus, estou aqui abençoando, e eu não abro mão do direito de abençoar os meus irmãos e as minhas irmãs. Quem está em casa agora receba a bênção, eu mando que todo mal saia da sua vida, em nome de Jesus.